Então, dando continuidade ao projeto da gente, aqui eu vou dar algumas dicas em relação à questão do desenvolvimento do grade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, na tua planta, tem que ligar o teu cadastro, porque no cadastro vão estar os elementos que você necessita para desenvolver o teu projeto de grade. Então, você vai ter o eixo. O que é que você vai anotar do eixo que é importante? A primeira coisa que você tem que anotar é a questão dos talvegs, cruzamento com rios. Você pegar e anotar as estacas. Por exemplo, tem um rio aqui cruzando de linha azul aqui o meu traçado. Esse cruzamento está na estaca 2440. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Layers e vou criar um layer específico para marcar essa linha de talveg no meu perfil. Então, eu vou vir aqui dentro da minha pasta Glauber e vou criar um novo layer. Esse layer eu vou chamá-lo de G perfil. Por que perfil? Para poder ele ficar agrupado com os outros layers que eu ainda vou criar. Então, todo o G perfil vai ficar junto aqui na minha barra de layers. Então, G perfil, vou botar aqui rio. Aí você pode até separar o que é rio para bueiro e o que é rio para talveg. Na prática, num projeto real, o que você ia fazer? Você iria ou desenvolver o projeto de hidrologia, definindo as bacias hidrográficas antes, para saber quais os tipos de obras que vai ter aí. Se vai ser um bueiro, qual o diâmetro do bueiro, qual é o tipo de bueiro, se é um bueiro tubular, se é um bueiro celular, se é um bueiro capeado e se é uma ponte. Nesse caso, ou você consultar o projetista de hidrologia, que pode ser uma outra pessoa, para te dar essa informação, essa listagem de quais são os bueiros e quais são as pontes nesse trecho. Nesse caso, a gente não tem essa informação. Então, qual foi o critério que a gente estabeleceu para poder a gente desenvolver esse projeto modelo que a gente está usando aqui para a nossa disciplina? Quando é linha simples, né, a gente vai considerar como se fosse um bueiro. Quando for linha dupla, é um rio maior, provavelmente vai ser uma ponte. Então, a gente separa já por aí. Se for um vale e o grade tiver que passar muito alto, quando você começar a desenvolver, aí pode ser um cruzamento com o talveg, que a princípio seria um bueiro. Mas por ele estar passando muito alto, vai ficar um aterro muito alto, pode ser que você tenha que substituir ele por uma ponte, pelo fato de você ter que fazer um aterro muito grande, e aí é melhor botar uma ponte. Passa a ser chamado de ponte porque tem um rio passando por baixo, mas não foi uma ponte por causa da questão hidráulica. Foi por uma questão de aterro muito alto, aí você teve que substituir ele por um, que na verdade vai ser um viaduto, uma ponte, é uma estrutura de concreto que não vai ser um bueiro. Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui rio, bueiro, aí eu separo esses rios menores como bueiro. Vou botar aqui com uma cor azul para indicar bueiro e vou botar aqui com a espessura de 0,60. Vou marcar agora no perfil, vou deixar ele como sendo o corrente, né? E vou marcar ele lá no meu perfil. É a estaca 2440. Aí eu chego aqui no meu perfil, line, vou fazer uma linha. Vamos marcar aqui 2420, 440. E aí eu marco. O que é que acontece? Isso me facilita na hora de desenvolver o grade, porque eu já sei que ali naquele ponto, que é uma linha azul, está cruzando com um rio. Fica bem visível isso no perfil, fica fácil depois de você desenvolver o grade. O que é que você pode fazer também para ficar mais fácil ainda na hora de desenvolver o grade? Aqui não vai ser um bueiro, nesse talveg, aí eu posso fazer o seguinte, posso fazer uma outra linha aqui na horizontal e traçar uma paralela, onde essa paralela vai indicar
o diâmetro do bueiro mais recobrimento. E aí eu sei onde é que eu posso passar no limite desse bueiro. Então eu vou dar aqui um offset no caso do critério da gente, quando for bueiro, a gente está considerando 1 metro de diâmetro de bueiro mais 1 metro de recobrimento. Isso dá 2 metros. Como o grade na vertical ele é exagerado 10 vezes, para eu dar uma paralela na vertical no grade, sempre eu tenho que multiplicar por 10 a distância. Então eu tenho que dar uma paralela de 20 metros, né? Porque o grade está exagerado 10 vezes. Então eu vou dar aqui uma paralela de 20 metros. Isso eu vou fazer com todos os meus talvegs. Marcar ele aqui no meu perfil. Fica mais fácil da gente depois traçar o grade. Uma outra dica que é interessante é você também marcar o cruzamento com as rodovias não pavimentadas, as rodovias pavimentadas, locais onde indica área alagada, locais onde indica rocha, né? Se você tiver essa informação junto com o pessoal da geotecnia ou alguma carta geológica. Então, cada item desse que eu estou falando, marca isso no perfil. Então, eu vou chegar aqui, cada item desse, eu venho aqui e vou criando um layer para eles. Então, tipo, eu vou criar aqui um outro layer. Vou botar aqui, não pave, ou seja, estrada não pavimentada, né? Vou criar aqui um outro layer. Vou criar aqui pave, ou seja, estrada pavimentada. Então eu tenho não pavimentada, eu tenho pavimentada. Deixa eu botar aqui. Aí eu vou botar aqui a pavimentada, eu vou botar de... Deixa eu agrupar aqui. A pavimentada eu vou botar de rosa, por exemplo. Também é interessante, isso é importante. Parece besteira, mas ajuda muito. As indicações que eu faço em planta, as cores que eu usei em planta, eu tento reproduzir ela em perfil também. Isso facilita. Então, tipo, azul é em planta, é no perfil. Vermelho, que é a estrada não pavimentada, é em planta e é no perfil. Então, isso facilita muito na hora de você também, porque você associa a planta ao perfil. Então, eu vou botar aqui verde, por exemplo, a pavimentada, e vou botar vermelho a não pavimentada. Todos que eu estou colocando, eu estou botando uma espessura de 0,60 para poder ficar bem visível no meu perfil. Então, não pavimentada, pavimentada, vou botar aqui também 0,60. E aí eu criaria, por exemplo, um aqui que é importante também, é o pátio de cruzamento, que nesse projeto a gente tem um pátio. Então eu vou criar aqui também um outro layer de pátio. Nesse layer de pátio, eu vou colocar de amarelo, para ficar bem destacado o meu pátio. Eu vou botar de amarelo. Tudo isso eu vou marcar no meu perfil. Então, por exemplo, vou chegar aqui, estrada não pavimentada. Aí eu vou na minha planta antes e localizo. Por exemplo, tem uma estrada não pavimentada na 1800. Aí eu chego aqui e marco aqui 1800. Tá aqui a minha estrada não pavimentada. Aí tem duas possibilidades aqui. Aqui é um corte, inclusive, né? Dá para ver ele. Eu vou passar ou por cima dessa estrada pavimentada, ou vou passar por baixo. Se eu passar por baixo, tem a possibilidade também de eu elevar o grade da não pavimentada, para poder eu não ter que passar com a minha ferrovia muito baixa. Então vai depender muito do conjunto. Tem que analisar depois essa definição, se vai passar o grade por cima da existente ou por baixo da existente, tem que analisar o conjunto. Não pode ser uma análise isolada. Outra coisa, o pátio. Vamos dizer que o pátio seja
um intervalo aqui, vamos marcar aqui o pátio. Qual é o critério para definir o pátio? O pátio, ele pode ficar dentro da curva, não tem problema, da curva horizontal, não há problema em relação a isso. Qual é o único critério que você tem que ter cuidado? O pátio, o MV de entrada e o MV de saída do pátio, o aparelho de mudança de via. Esse não pode ficar dentro da curva, tanto curva vertical quanto curva horizontal. Né? Na curva vertical ainda tem uma tolerânciazinha, né? Mas na curva horizontal não. Por quê? Na curva horizontal, o AMV ele é fabricado padronizado. Quando vai comprar um AMV para ser instalado numa ferrovia, ele é comprado o que a gente chama o kit AMV. Então é um AMV em tangente, já todos com as peças, todos com os parafusos, com os dormentes padronizados. Se você coloca esse AMV dentro de uma curva, você está dizendo que você quer um AMV específico de um determinado raio ou dentro até de um LC, e isso vai encarecer muito, porque você vai ser um AMV específico e não um AMV padrão, um AMV tipo. Então, as extremidades do pátio tem que ficar em tangente. Então, por exemplo, se eu fosse colocar o pátio aqui, eu não colocaria dentro da área da minha curva horizontal. Teria que ser o MV iniciando antes da curva e terminando depois de uma curva. Isso é importante. Outra, a escolha do MV, tente colocar ele num local mais plano do terreno. Porque quanto mais íngreme, esse terreno vai ter muito corte e muito aterro. E aí o MV é um local onde a plataforma é mais larga. Ela sendo mais larga, encarece o corte e o aterro, porque vai ser mais material para corte e mais material para aterro para construir nesse local. Evitar colocar ele no terreno mais acidentado, né? Então, você marcaria o AMV, viria aqui em planta, ou seja, começando sempre antes da curva. Vamos supor, colocar aqui na estaca 1000, por exemplo. Vamos botar aqui na estaca 500, vamos dizer. Na estaca 500. E vamos botar aqui 1.600 aqui para frente, para ver qual seria a estaca que ele iria cair, né? O pátio tem 1.500, mas 1.500 é útil. Eu vou botar aqui 1.700, que já daria para... Tem que ver o diagrama unifilar, né? Você tem que ver o diagrama unifilar para ver qual é realmente a extremidade do MV. Então aqui eu teria 1.700 metros. Vamos dizer. Aí deixa eu ver se isso aqui cai numa curva. Você vai verificar lá, né? 1000. Aqui na planta você consegue ver também, ó. O que é isso aqui na planta? Isso daqui são as indicações das curvas. Vai ser importante para você fazer a compensação. Que aí você também criaria uma legenda. Eu vou criar aqui uma legenda de... Vamos criar aqui uma legenda de curvas curvas horizontais. Curvas curvas horizontais. Aí não está indo, né? Pronto. Aí eu vou botar aqui curvas horizontais. Eu vou botar uma outra cor. Vou botar aqui... Eu vou botar aqui azul, claro, vamos dizer. Então eu vou marcar aqui, ó. Curva horizontal, ela começa aqui. E ela termina aqui, ó. Veja, vou dar um detalhe aqui, ó. O LC, o raio 763 e o outro LC.
Aí eu coloquei mais ou menos na posição do início e do final da curva. Ou seja, o meu MV não está dentro da curva horizontal. Então eu já localizei. Na verdade era para ter colocado essas curvas antes. Vamos colocar outra aqui. Ó, ficou no limite, ó. Ficou um pouquinho, terminou um pouquinho antes do início dessa outra curva daqui, né? A minha linha amarela. Se eu quisesse livrar um pouco mais, eu colocaria esse pátio um pouquinho antes. Colocaria ele para não ficar dentro da curva. Então essas duas linhas é o início e o final do pátio. Isso aqui é uma curva horizontal, aqui é outra curva. Você vai marcar essas curvas para todo o perfil. O que você colocaria aqui de informação interessante também? Coloca qual é a rampa máxima que você pode usar aqui. Você olhava o raio 763, via qual era a compensação. Vamos ver aqui a planilha de compensação. Vamos abrir ela aqui, né? Nas nossas aulas tem lá curvas horizontais. É a aula 11. Está lá no site, né? Então, nessa aula, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem essa tabela que ele diz aqui, ó. Para o raio 763, a compensação seria de 0,09. O que significa? A rampa máxima desse projeto é 1%. Mas essa curva diz que você tem que compensar 0,09. Isso dá o quê? 0,91%. Então eu não posso usar uma rampa, na verdade, maior que 0,91. Nesse segmento aqui, por causa desse raio, a rampa que eu traçar aqui não pode ser maior que 0,91%. Então eu vou chegar aqui, deixa eu criar aqui uma marcação, né? E vou colocar 0,91%. Ok, não? Aí eu vou dar aqui um scale, porque aí eu uso esse texto como padrão, né? Então, a rampa máxima que eu posso usar nesse intervalo aqui, se eu fizer um grade descendente aqui, não pode ser maior que 0,91%. Para essa daqui, eu vou analisar o raio, 429. 429 seria 0,16. Então, daria o quê? 0,84%. Não posso usar um raio maior, uma rampa maior do que 0,84. Aí eu também ia lá no meu perfil e marcaria esse percentual. Isso você vai fazer com o perfil todo. Eu só estou dando a dica para depois ficar mais fácil de você fazer essa montagem, né? Então aqui você ia chegar e ia dizer, ó, não pode ser maior que 0,84%. Então, eu já tenho onde é que é meu pátio, eu já teria onde é que é meu talveg, onde é que tem um cruzamento com a estrada, marcaria local de rocha, pontos alagáveis. Então, fazia toda essa sinalização para iniciar o traçado do meu grade. Isso facilita muito na hora de fazer esse traçado desse grade. Ok?